Quero convidá-los a abrir para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, verso 8 a 20. Vamos ler, irmão, diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar? Obrigado, Senhor amado, por esse momento, Senhor, de louvor ao Teu nome, de glorificação a Cristo e de cantar, Senhor, a história da redenção. Agora, Senhor, por favor, magnifica Jesus através da pregação da Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, agora ter, Senhor, a nossa alma inclinada para ouvir as Tuas verdades, e que Teu Espírito, Senhor, atue sobre nossas vidas, nos abençoando de viver o Teu Evangelho, o Evangelho de Jesus. Essa é a nossa oração, a nossa petição. Abençoa-nos. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, como nós ouvimos pela parte da manhã, entre o Antigo e o Novo Testamento há uma lacuna de 400 anos de silêncio total, de um silêncio sepulcral. Deus não estava mais se revelando ao seu povo. Esse é o contexto aqui. Deus, irmãos, estava em silêncio. Mas a partir do capítulo de número 1 de Lucas, do Evangelho de Lucas, nós vamos ver o Senhor Deus, o Deus de Israel, Yahvé e Elohim, Ele rompe esse silêncio. E Ele, irmãos, então manda a voz de um anjo anunciar uma virgem, uma jovem judia, de mais ou menos 16 a 17 anos, que ela seria a mãe do Filho de Deus. E que ela teria esse filho através do poder do Espírito Santo. E assim como em Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas, da mesma forma o Espírito pairaria sobre ela e traria essa criança em forma humana, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que seria chamado Jesus, que seria grande, Filho do Altíssimo, e que o seu reino não teria fim. Esse era aquele que viria para ser o Messias e cumprir as Sagradas Escrituras. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, o contexto no capítulo de número 1. Nós vamos perceber então que José, isso aqui não é dito aqui em Lucas, mas lá no capítulo 1 de Mateus, nós vamos ver que José começou a perceber que a barriga de Maria estava crescendo. E ele percebeu que havia alguma coisa errada, mas não querendo a infamar,
em outras palavras, não querendo que ela fosse apedrejada, porque essa, irmãos, era a sentença capital para uma jovem que estava prometida, noiva, né? Ela seria apedrejada, porque ela cometeu adultério. Mas vai dizer então que um anjo veio até José em sonho e falou com ele e disse que aquilo ali era projeto de Deus. Logo em seguida, então, Maria, ela vai fazer uma visita à sua parenta Isabel, que estava para ter também um menino, já há 6 meses, João Batista. E possivelmente ela passa um tempo ali com Isabel, até que João Batista nasça, para evitar as más línguas. Possivelmente a barriga dela estava crescendo, e as pessoas estavam observando. E possivelmente já deveria haver um mexerico e um falatório. Então Maria permanece um tempo ali com Isabel, e depois então volta. No capítulo de número 2, irmãos, se você olhar do verso 1 ao verso 7, você vai perceber que Maria, ela não está mais noiva, mas agora ela está casada com José. No verso de número 5, nós vamos ver isso aí, vai dizer assim: a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então percebam que neste meio tempo, José então tomou providência, advertido divinamente por Deus, ele resolveu então casar. E ele se casa com Maria. E agora, meus irmãos, percebam aqui o contexto. Deus, ele está escrevendo a nossa história, e ele estava escrevendo a história da redenção. E perceba então que Deus move o coração de César Augusto, do imperador romano, usa Roma, e ele então vai mandar o povo de Israel se alistar. E cada um tinha que se alistar na sua cidade. E José então tinha que descer da Galileia, no norte, lá em Nazaré, para Belém. Porque José era da descendência de Davi, e ele tinha então que descer para a cidade de Belém, lá em Judá, lá no sul, para poder se alistar. E nessa caminhada ele leva Maria. Possivelmente, diz o estudioso, que também ela era da descendência de Davi. E então eles dois descem com ela grávida, fazem aquela caminhada que nós vimos aqui, até o sul, do norte ao sul, eles descem para poder então se alistar. E nesse momento, irmãos, nós vamos ver que eles entram em Belém, e como havia uma multidão de pessoas indo se recensear, vai dizer que não havia lugar para o menino e nem para a família. Não havia lugar para a mãe nem para o pai, muito menos para o menino. E vai dizer então que eles, irmãos, encontraram uma estrebaria. E vejam só, meus irmãos, aqui uma verdade teológica tão maravilhosa. Por que não havia lugar em Belém? Por que José e Maria não encontraram uma hospedaria, um hotel? Por que eles não encontraram? Porque Deus estava, irmãos, escrevendo a história do nascimento de Jesus. E esse menino, ele teve que nascer numa estrebaria. O que é uma estrebaria? É o lugar onde os animais nascem. E esse menino nasceu e ele foi colocado aonde? Numa manjedoura. Por que numa manjedoura? Porque esse menino, que era o rei dos reis, o prometido entre as nações, porque esse menino, que era o príncipe da paz, teve que nascer numa estrebaria e ser colocado numa manjedoura. Porque, meus irmãos, isso apontava para a profecia de que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse menino, então, ele foi colocado numa manjedoura. E está registrado isso, para nos mostrar que esse menino já nasceu com um propósito definido.
Ele já nasceu, meus irmãos, para prometido para poder salvar o seu povo, aquele que nele crê, aquele que crê que ele é o Cordeiro de Deus. Os incrédulos, irmãos, não conseguem entender isso. Os ímpios não conseguem entender isso. Porque um rei teve que nascer numa estrebaria, numa manjedoura? Não conseguem entender isso. Sabe por quê? Porque Deus usa as coisas humildes. Ele, irmãos, fez Jesus nascer numa família humilde, numa cidade humilde, para poder mostrar que a glória era toda dele. A glória é toda de Deus. E não há nada que o homem possa fazer para a sua salvação. E não há nada que nós possamos fazer para a nossa redenção e para poder ganhar o céu. Quem é que pode fazer isso? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele menino. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, então, nesse texto, que o objetivo de Lucas ao escrever, ao narrar aqui, que o anjo proclamou essas verdades para aqueles pastores, era justamente para mostrar a mensagem das boas novas de Cristo Jesus. Qual mensagem é esta que Jesus veio trazer? Que mensagem foi essa que os anjos entregaram para os pastores? Que mensagem do Evangelho é esta? Vamos olhar? Olhe comigo, por favor, então. Permaneça comigo, olhando esse texto. Vamos ler todos juntos, verso de número 14. Vamos ler em voz audível, todos juntos, leiamos. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra dos homens a quem Ele quer bem. Qual é a mensagem, meus irmãos, aqui do Evangelho? Qual é a mensagem do Natal? É esta aqui. E eu quero então observar com você, passo a passo aqui, esta mensagem. Em primeiro lugar, irmãos, vamos ler todos juntos? O Evangelho traz glória a Deus. Em primeiro lugar, percebam que os anjos vão dizer aqui, este Evangelho, essas boas novas do nascimento de Jesus, é para trazer glória a quem? A Deus. Os anjos vão dizer o seguinte: glória a Deus nas maiores alturas. Por que, irmãos, o Evangelho traz glória a Deus, ou deve trazer glória a Deus? Por quê? Nós temos aqui algumas respostas. Em primeiro lugar, o Evangelho tem que dar glória a Deus, irmãos, por causa do seu amor. Deus resolveu amar a mim e a você, a tal ponto de descer da sua glória, de se esvaziar, nascer na forma de homem, morrer numa cruz, para substituir a mim e a você, para retirar a culpa do pecado que estava sobre mim e sobre você, para poder perdoar todas as vezes que nós pecamos contra a lei e contra o Evangelho de Deus. Nós, irmãos, aumentamos a nossa culpa diante de Deus. E vai dizer aqui, meus irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único filho que ele tinha, não tinha outro e não tem outro, para morrer no meu e no seu lugar. Isso é muito amor. Ele amou você de tal maneira. Então, o Evangelho, irmãos, ele traz essa mensagem de dar glória a Deus. E nós temos que dar glória a Deus por causa do seu grande amor. Segundo lugar, irmãos, nós devemos glorificar a Deus por causa da sua sabedoria. Irmãos, Deus é tão sábio que Ele resolveu fazer um plano salvador, desde a criação do mundo, para poder salvar todos os povos, todas as nações, todas as raças. E é, irmãos, muito sábio da parte de Deus resolver, irmãos, fazer tudo isso na pessoa
do nosso amado, eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É impensável da nossa parte, é impensável entender que alguém morrendo na cruz possa salvar o mundo todo. É impensável da nossa parte que Deus pudesse descer da sua glória e se fazer humano como nós. É impensável isso. É impensável, é ilógico pensar que alguém morrendo numa cruz possa perdoar os nossos pecados infinitamente, para todos sempre, e não imputar o inferno, que é a condenação eterna para mim e para você. Isso, irmãos, é loucura. Deus encarnado, loucura. Perdoar os nossos pecados, que pecados? Isso é loucura. Irmãos, isso é impensável. Mas percebam, meus irmãos, que é na loucura que Deus se torna sábio. E Deus, meus irmãos, então, deve ser louvado e engrandecido por nós. E nós devemos dar glória a Deus. Porque naquilo que é impensável para nós, Deus pensou de maneira sábia para poder nos salvar. Isso deve dar glória a Deus. Terceiro lugar, a mensagem do Evangelho, irmãos, traz glória a Deus por causa da glória dele mesmo, por causa da glória de Deus. Meus irmãos e irmãs, Deus resolve escolher coisas simples, humildes, para envergonhar as fortes e sábias. Porque tudo é para a glória dele. Tudo. A nossa vida é para a glória dele. A nossa salvação é para a glória dele. O perdão de pecados que nós temos é para a glória dele. Você ser lavado pelo Espírito Santo e ter a sua vida transformada de uma maneira que você nunca pensou, e um amor tão grande por você, isso é tudo para a glória dele. Portanto, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho que os anjos proclamaram é para trazer glória a Deus. Em segundo lugar, a mensagem do Evangelho, meus irmãos, continuando aqui, não é somente para a glória de Deus. Vai dizer aí também os anjos. Vamos ler o verso 14 novamente. O que é que a mensagem do Evangelho proclama? Vamos ler aí. Glória nas maiores alturas. Segundo lugar, o Evangelho, o nascimento de Jesus, traz paz para os homens. E a pergunta que nós fazemos aqui, que tipo de paz é essa? É a paz da cessação de guerra? Será essa paz que não vai ter mais guerra entre os homens, que todo mundo vai ser pacifista, que todo mundo vai se amar? É a ausência de guerra? É essa paz? Não é essa paz. Se nós olharmos o contexto, irmãos, em que Jesus nasceu, havia paz no Império Romano. A Pax Romana reinava naqueles dias. Já fazia 15 anos que o imperador César Augusto não proclamava guerra com nenhum povo. As portas do templo de Janus, que era o deus da guerra em Roma, estava fechada. Sabe o que isso significa? Que os exércitos de Roma estavam em paz e sem trabalho. Não havia guerra. Então, que paz é essa que esse menino veio trazer? A cessação de guerra? Não. Vai dizer aqui que ele veio trazer paz entre os homens. Mas que paz é essa? Essa paz, meus irmãos, que esse menino veio trazer, não é a cessação de guerra entre os homens, mas é a cessação de guerra contra Deus. Jesus Cristo, meus irmãos,
ele veio por fim à guerra que nós fazíamos contra Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Há uma guerra dentro de todo homem, que é a raiz de todas as outras guerras. E essa guerra, meus irmãos, é o reino do pecado. E o pecado, irmãos, maculou a nossa razão, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas volições. E o nosso pecado, a nossa natureza caída, ela faz guerra contra Deus. Porque o homem caído, ele vai querer fazer as coisas da maneira dele. O homem caído em pecado, ele vai destruir a sua família, porque ele é egoísta, ele quer fazer aquilo que ele quer. Nós vivemos em pecado e nós fazemos guerra uns com os outros, porque nós somos avarentos, egoístas, desobedientes a Deus, malfeitores, mau caráter. Temos, irmãos, por causa do nosso pecado, uma deformidade grave na nossa pessoa. E tudo que nós colocamos a mão para fazer, nós quebramos, destruímos. Porque é uma guerra dentro de nós. Que guerra é essa? É a guerra do reino do pecado. Por isso nós não amamos a Deus como nós deveríamos, com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com todo o nosso entendimento. E também nós não amamos o nosso próximo, porque nós amamos o nosso próprio umbigo. E quando nós amamos o nosso próprio umbigo, nós fazemos guerra. Portanto, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nasceu para poder dar paz entre nós e Deus. E esse Deus, meus irmãos, quando nós cremos em Jesus, o seu Filho amado que morreu na cruz, Ele então dá uma carta de paz e nós podemos ter uma relação pacífica com Deus. Por isso, meus irmãos, nós entendemos que não existe amigo do Evangelho. Vocês já viram essa expressão no meio evangélico? Olha, fulano de tal, ele vem de vez em quando à igreja, é amigo. Não existe amigo do Evangelho. Ou você é servo do Deus Altíssimo, ou você é um crente em Jesus Cristo, fiel, e dá a sua vida pelo reino de Deus, pelo Evangelho, e você se sacrifica como o seu Senhor se sacrificou na cruz, e você carrega a cruz, ou você é inimigo de Deus. Não existe meio termo. Não existe amigo do Evangelho. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do diabo, do mundo e da sua carne. Não existe meio termo. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele veio então trazer paz para aqueles que vivem em guerra, mal-estar, vivem uma vida escura, vivem uma vida de trevas, olham o mundo com óculos cinzentos, e há o mal gerando mal, e sempre tudo dando errado, e não há a bênção de Deus. O Senhor Jesus Cristo, então, Ele veio trazer a paz. E Ele veio trazer, irmãos, esse sentimento de refrigério, de tranquilidade, para todos aqueles que querem viver para a glória de Deus. Jesus veio trazer a carta de paz, a bandeira de paz. Você pode ser servo do Deus Altíssimo. Você não pode servir a dois senhores. Ou há de amar um e magoar o outro. Então, faça paz com Deus e viva para a glória de Deus. E Deus abençoa, meus irmãos. Esse é o seu Evangelho. Deus abençoa todos aqueles que querem viver em paz com Ele. E que querem buscar essa paz para a sua família. E que querem levar essa paz para os seus parentes, para os seus vizinhos. A paz eterna, a paz sem fim, que só o Senhor Jesus Cristo pode dar a mim e a você. É isso que o Evangelho ensina. Essa paz que Jesus veio trazer.
Portanto, se você não vive em paz, se não há paz no seu lar, se não há paz no seu casamento, tem alguma coisa errada. Você ainda não conhece a paz do Evangelho. Ainda não chegou a paz de Jesus Cristo na sua vida. Por isso, persiga essa paz. Busque esta paz. Porque essa paz, ela não é dada a todos os homens. Essa paz não é para todo mundo. Para quem é dada essa paz? Vamos ler aí, o que é que diz aí? Paz na terra, entre os homens, a quem ele quer bem. Então essa paz que nós recebemos de Deus, irmãos, é somente para aqueles a quem ele quer bem. Não é para todo mundo. Essa paz não é uma paz universal. Essa paz é para aqueles que creem no Salvador e entregam a sua vida para ter um relacionamento íntimo, para ter um relacionamento firme e devotado a Deus. Esses encontram paz. E pode cair o mundo, e pode chover canivete, e pode desabar tudo, e a pessoa está em paz, e há uma paz profunda, e há uma paz que traz refrigério do céu. Nada tira ela do equilíbrio emocional, nada tira ela do equilíbrio psicológico. A paz de Deus no seu coração. Somente aqueles a quem Deus quer bem. Não é para todo mundo, é para quem Deus quer bem. Por isso nós cremos na eleição. Nós somos calvinistas. E nós cremos, irmãos, que Deus tem os seus eleitos. É esses a quem Ele quer bem. Não é a todo mundo. Por isso não é todo mundo que tem paz. Por isso não é todo mundo que vive em paz. É somente aqueles a quem Ele quer bem. Mas esse evangelho, ele continua. E o que o evangelho traz em terceiro lugar? Vamos ler aqui todos juntos? Em primeiro lugar, o evangelho traz glória a Deus. Em segundo lugar, o evangelho traz paz. Em terceiro lugar, o evangelho traz o quê? Vamos ler? O evangelho. No verso de número 15, meus irmãos, nós vamos ler o seguinte. Diz assim: E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinham dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Verso de número 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vejam que o evangelho, irmãos, traz admiração e adoração. Depois que os anjos apareceram para os pastores, louvaram a Deus, glorificaram a Deus, vai dizer que esses pastores correram quando viram o cumprimento da profecia dos profetas, dos patriarcas, dos reis de Israel, cumprido naquele menino. Eles então se admiraram e saíram cantando e glorificando a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, o evangelho, quando ele é entendido pelo coração das pessoas, isso traz louvor a Deus. Aqueles que nunca cantaram a Deus, aqueles que nunca abriram seus lábios para louvar a Deus, a partir de agora, eles começam do seu coração exultar e glorificar e dar louvores a Deus nas maiores alturas. Quando a pessoa entende o evangelho, a alegria profunda, exultação, e assim como os anjos cantaram, esses pastores também saíram louvando e glorificando a Deus no caminho da sua vida. Então esse é o efeito que o evangelho, meus irmãos, traz para o nosso coração. Se você entender o evangelho, você vai querer glorificar e louvar a esse Jesus por toda a sua vida,
e você vai levantar cantando a Ele, e você vai dormir cantando a Ele, e o louvor de Deus está nos seus lábios, porque você quer glorificar esse menino que nasceu no seu coração. Esse é o efeito que o Evangelho traz na nossa vida. Então, por isso, analise. Será que você acorda louvando a Jesus? Um dos efeitos salvadores de Cristo na nossa vida é a admiração e o louvor a esse menino, a esse Deus que é invencível, a esse Deus que é glorioso, indizível, esse Deus que nós não podemos imaginar a glória que Ele tem. Quarto e último lugar, o Evangelho, meus irmãos, ele não somente traz admiração e adoração, mas em quarto lugar o Evangelho traz o quê? Vamos ler juntos? O Evangelho traz proclamação. Leiam comigo, por favor. Vamos ler todos juntos? Verso de número 17. Vamos ler aí. E 18. Vamos ler. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Depois desses pastores verem Maria e José e o menino Jesus, vai dizer que eles proclamaram, eles divulgaram em todo o derredor de Nazaré. Eles saíram batendo de porta em porta, quem sabe falando para todos que eles encontraram no caminho. Nasceu hoje na cidade de Nazaré o Messias, o filho de Davi, o prometido, ele nasceu aqui. E eles encontravam outra família e diziam, olha, nasceu, e ele nasceu numa estrebaria, e é o Cordeiro de Deus, o prometido, ele nasceu, é o filho de Davi, ele está aqui entre nós. E eles encontravam outra casa, outra família, e eles foram proclamando e proclamando por toda Nazaré a mensagem do Evangelho. Isso nos ensina, meus amados irmãos e irmãs, que o Evangelho, ele deve ser não somente admirado por nós, mas também ele deve ser proclamado na nossa vida. Os pastores fizeram isso. Eles proclamaram esse Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Quero concluir então, esta noite, dizendo para você, Deus, ele escolhe uma cidade humilde na Galileia, Nazaré. Ele escolhe uma jovem judia humilde. Ele escolhe pastores humildes para poder receber o seu evangelho. Deus, ele partilha a sua glória com aqueles que são humildes de coração, humildes de espírito, para poder receber uma mensagem que é louca aos olhos do mundo. Um menino que nasceu para morrer no madeiro. Mas eu queria dizer para você, não se envergonhe desta mensagem. Esta é a mensagem, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que nós possamos nos alegrar com a mensagem desse menino humilde, que nasceu num lugar humilde para nos salvar, para que toda a glória fosse dada não aos homens, mas a Deus que está nos céus. Quero finalizar, irmãos, fazendo 3 aplicações nessa noite. Nós lemos o texto, nós interpretamos o texto, e agora o texto tem que ser aplicado ao nosso coração. O que esse evangelho traz na prática para a nossa vida? Em primeiro lugar, vamos ler todos juntos? A nossa vida cristã. Em primeiro lugar, a nossa vida cristã deve ser uma vida cheia de alegria e de exultação. Não sei quantos anos você já é crente, mas o fato é que muitos crentes já perderam na caminhada cristã, por tantos sofrimentos, a alegria
e a exultação da salvação. Aqueles anjos, eles desceram e com grande exultação e alegria disseram: glória a Deus nas maiores alturas. E tem muito crente dentro da igreja presbiteriana que não levanta a voz, como muitos pentecostais fazem, para dar glória a Deus, de maneira exultante e fervorosa ao Senhor Jesus Cristo. Eu queria dizer para você nessa noite: renove a sua vida cristã, trazendo exultação, trazendo alegria na maneira que você vive a fé em Jesus. Seja exultante, renove a sua maneira de cantar. Não cante daquela maneira encabrunhada e o que o irmão está cantando aí? Cantando em línguas estranhas, estranhíssimas, cantando para dentro. E um negócio que a gente nem ouve a pessoa cantando. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele traz alegria e exultação e louvor, e nós temos que cantar a Deus, é nas maiores alturas, e é com grandes alturas de volume de voz. Isso mostra uma fé alegre, renovada, alguém que está pegando fogo, alguém que está inflamado no espírito, alguém que está vivendo uma fé autêntica, e não cantando. O que é isso, rapaz? Nem a parede ouve. Imagine Jesus no seu trono no céu. Estou falando assim, mas eu quero dizer para você, de uma maneira verdadeira. Observe que a verdadeira vida cristã, ela tem que ser uma vida cristã exultante, feliz, alegre. Segundo lugar, meus irmãos, vamos ler todos juntos aqui? A nossa vida cristã. Em segundo lugar, eu queria que você levasse isso no seu coração. Se você está vivendo na sua casa sem paz, se você está desequilibrado emocionalmente, psicologicamente, se você não tem paz, se você é ansioso, ou se você é depressivo, né, se você está vivendo conflitos de relacionamento, porque está faltando a paz verdadeira de Jesus Cristo. E eu quero que você observe isso. Você não está bem quando você não tem uma relação sadia com o Senhor Jesus Cristo. A paz na vida daqueles que têm uma relação saudável com Deus. E eles transmitem paz, eles transmitem, irmãos, um sentimento de refrigério, de tranquilidade. Um crente verdadeiro, ele vive em paz. Portanto, eu queria convidar você nessa noite a refletir sobre isso e a pedir a Jesus paz para a sua vida. Diz lá em Mateus capítulo de número 5, o Senhor Jesus no Sermão do Monte: bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão o reino de Deus. Então, se você tem paz, você é um pacificador. E você leva paz, e você vive em paz, e você está em paz. Nesse ano de 2019 que está acabando, como é que nós vivemos? Nós levamos paz? Ou nós vivemos em conflitos e de vez em quando geramos conflitos? Quero dizer para você nessa noite, esse ano de 2020, ore a Deus para que haja paz no seu coração, na sua vida e na sua família. Peça a Jesus para trazer essa paz de Deus, essa paz do céu. Quando você tiver essa paz,
Jesus vai estar vivendo em você e você vai estar vivendo em Jesus. E você vai estar bem com Deus. Porque todos aqueles que estão vivendo bem com Deus, vivem em paz. Vivem em paz. Terceiro e último lugar, meus irmãos, o Evangelho, além de trazer uma vida exultante, uma vida de paz, esse Evangelho também, ele vai nos legar, irmãos, outra atitude prática para a nossa vida. Qual é? Vamos ler? A nossa vida cristã. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado. Os anjos anunciaram, os pastores foram e anunciaram, e agora é a nossa vez de ir e anunciar. Então eu queria convidar você nessa noite a pensar sobre isso. Se Deus entregou o Evangelho na sua mão, Ele está entregando para você um poder que Ele não entrega nas mãos de mais ninguém, que é o poder de salvar outras vidas, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você ouviu esse Evangelho, você tem que proclamar ele. E a vida cristã autêntica é o crente saindo na segunda-feira de manhã para o seu trabalho e chegando lá, é Natal! Jesus nasceu! E eu queria proclamar quem é esse Jesus. Ele é grande, ele é filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. E nós temos que proclamar isso para as pessoas. Na segunda-feira de manhã, ao sair para o trabalho, ao ir para a faculdade, ao ir para o estágio, a vida cristã autêntica, ela é revelada à medida que você usa a sua profissão, o seu trabalho, a sua vida como um meio para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, se você é crente e você não proclama essa verdade, você tem deixado de ser profeta de Deus, boca de Deus, para alertar aqueles que estão andando a passos largos para o inferno, que ainda não conhecem a glória de Deus, a paz de Deus, aos homens a quem Ele é bem. Portanto, meus irmãos, eu queria nessa noite que você saísse daqui feliz e alegre, porque você é detentor desse poder, deste Evangelho Salvador. E que você saia daqui um crente mais renovado, mais animado, mais feliz. E que nós possamos ouvir, e ver você nas mídias sociais. Que nós possamos ver a sua exultação, a sua alegria. E que nós possamos ver a sua fé em Jesus sendo proclamada. Que esse menino nasceu no seu coração. E que você quer que ele nasça também no coração das outras pessoas que precisam dele. Por amor a Deus, vivamos então uma fé mais genuína, uma fé mais prática, uma fé viva nesse ano de 2020. Uma fé exultante e alegre. Que Deus nos abençoe pela sua palavra e pelo seu Evangelho. Amém.